Oi, queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? O titio Renê mais uma vez aqui, hoje para falar dos estados físicos da matéria. Estados físicos da matéria que a gente pode muito bem chamar também de estados de agregação da matéria, ok? São três os estados de agregação da matéria e vamos falar justamente nessa aula sobre eles. Então vamos lá para o primeiro slide, sem mais demoras. Então, pessoal, como eu falei para vocês há pouco, nós temos três estados físicos ou três estados de agregação da matéria, que é o estado sólido, o líquido e o gasoso. Vamos falar das características de cada um desses estados físicos da matéria. Vamos começar com o sólido. O sólido é as moléculas que formam o corpo, elas estão bem coesas, né? Elas estão bem coladinhas uma na outra. Eu gosto de brincar que no estado sólido as moléculas estão abraçadas umas às outras, né? Então, tem uma grande coesão entre as moléculas, tanto é que a gente não consegue, passa a mão, não consegue atravessar o sólido, né? O sólido a gente não consegue atravessar o sólido porque as moléculas realmente estão muito coesas, as moléculas estão abraçadinhas umas às outras, ok? Estão bem agregadas as moléculas. Então, pessoal, por conta disso, o estado sólido tem, por conta dessa grande coesão entre as moléculas, essa grande agregação entre as moléculas, por conta das moléculas estarem abraçadinhas umas às outras, o estado sólido tem forma constante e volume constante, né? Então, estado sólido, então vai ter forma constante, aqui esse meu piloto cilíndrico, né? E também o volume, que é o que ele ocupa no espaço, também vai ser constante, ok? Aí eu trouxe aqui, porque é um exemplo muito bom, o gelo, né? O gelo é água na forma sólida, né? E aí o gelo vai ter aí sua forma constante e seu volume constante. Já o líquido, né? O líquido e o gasoso, os dois a gente chama de fluido, ok? Então, líquido e gasoso são fluidos, né? Então, veja, o líquido é a coesão entre as moléculas, né? A agregação entre as moléculas é menor, ok? Então as moléculas elas podem ali deslizar umas sobre as outras, né? Então dando essa fluidez característica do líquido, beleza? Então eu costumo dizer que no líquido as moléculas elas estão de mãos dadas. Veja que no sólido as moléculas estão abraçadas, estão muito coesas, né? Muito agregadas. Já no líquido, elas não estão abraçadas, elas estão de mãos dadas. Então, se elas estão de mãos dadas, quer dizer que elas estão menos coesas, menos agregadas, né? Então, e por conta disso, vai ter essa fluidez típica do líquido, ok? Então, e por conta dessa menor agregação, dessa menor coesão entre as moléculas, né, a gente pode até atravessar o líquido, né? A gente pega a nossa mão e a gente atravessa, bota na água, atravessa o líquido, né? Então, por conta dessa coesão entre as moléculas ser menor, essa agregação entre as moléculas ser menor, a gente atravessa o líquido, né? Veja só. Então, também por conta disso, né, essa menor agregação, essa menor coesão, as moléculas estão de mãos dadas, como eu disse, né, ela vai ter forma variável, né? A forma do líquido é a forma do recipiente no qual esse líquido está contido. Então, o líquido, a forma varia, né? Se eu pegar esse líquido aqui e colocar nesse copo, a forma do líquido vai ser a forma do copo. Se eu botar em um copo com outro formato, então o líquido vai ter aquele outro formato daquele outro copo. Então, o formato varia, mas o volume continua sendo constante. Se é 1 litro de água, independentemente se o recipiente for de 1 litro, de 2 litros, de 4 litros, vai continuar sendo 1 litro de água. Então, no líquido, a forma de fato varia, né? A forma é a forma do recipiente que contém o líquido, né? Mas o volume é constante. O volume, se é 1 litro de água, vai sempre ser 1 litro de água, beleza?
Então, agora vamos para o estado gasoso, que é outro fluido, né? O estado gasoso, as moléculas, elas não estão presas umas às outras. Ou seja, no sólido, a agregação é intensa. No líquido, a agregação é menor. E no gasoso, não existe agregação entre as moléculas. As moléculas não estão agregadas, as moléculas não têm coesão. Então, aqui a coesão é grande no sólido. Aqui no líquido a coesão é menor. E no gasoso não existe coesão entre as moléculas. É como se as pessoas estivessem intrigadas umas das outras, não querem pegar na mão uma da outra, cada uma que está por seu lado. Okay? Então, esse é o estado gasoso. Então, no estado gasoso, as moléculas, cada uma estão independentes das outras moléculas, as moléculas não estão agregadas umas às outras, ok? E por conta dessa falta de agregação entre as moléculas, né, o estado gasoso se caracteriza por uma forma que varia e um volume que varia, né? Então, no sólido, tudo é constante. O gasoso é o oposto, tudo varia, porque aqui a coesão é muito grande, a agregação é muito grande, e aqui inexiste coesão, inexiste agregação. Então, as moléculas é como se fossem pessoas intrigadas, não pegam nem na mão uma da outra. Imagine abraçar. Então, veja, a forma do gás é a forma do recipiente que o contém. O volume do gás é o volume do recipiente que o contém. Então é interessante, imagine que eu tenho um gás no recipiente de 1 litro. Então o formato desse gás vai ser o formato desse recipiente. O volume desse gás vai ser o volume do recipiente. Se eu passo esse gás de um recipiente de 1 litro para um recipiente de 2 litros, o gás vai ter a forma desse novo recipiente e vai ter o volume desse novo recipiente, né? Vai ter esse 2 litros agora, ok? Então perceba que tanto a forma quanto o volume varia, porque o gás tende a ocupar todo o espaço no qual ele está contido, ok? Beleza? Já que as moléculas não estão agregadas umas às outras, elas se espalham à vontade. Okay? Então, esse é o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso. Sólido, forma e volume constante. Líquido, forma varia, mas volume é constante. E o gasoso, forma e volume variam. Muita agregação entre as moléculas, baixa agregação entre as moléculas, ausência de agregação entre as moléculas, estado sólido, líquido e gasoso, respectivamente. Ok? Agora, professor, e uma matéria que está sempre no estado, uma matéria que está no estado líquido, sempre vai estar no estado líquido, uma que está no estado sólido, sempre vai estar no estado sólido, uma que está no estado gasoso, sempre vai estar no estado gasoso? Não. A gente tem mudanças desses estados físicos da matéria. É o que a gente vai ver no próximo slide. Mudanças no estado físico da matéria agora. Então, as mudanças no estado físico da matéria. Então, algo que está no estado sólido pode muito bem, perceba as moléculas bem agregadas, ó, pode muito bem ir para o estado líquido, o que a gente chama de fusão. E do estado líquido pode passar para o estado gasoso, o que a gente chama de vaporização. A vaporização que pode ser de 2 tipos, era até para eu ter colocado aqui, né, que pode ser uma evaporação e uma ebulição, né? Então veja, então estou passando do estado sólido para o líquido, tem uma fusão, imagine o gelo derretendo, é um excelente exemplo, né? E do estado líquido para o estado gasoso, aí eu tenho uma vaporização. E se acontecer a temperatura ambiente, né, e apenas na superfície do líquido, a gente chama de evaporação, como por exemplo uma roupa secando, né? Ali a roupa seca por conta da evaporação, né? Ou as águas de um rio, de um lago, de uma lagoa, elas vão evaporando para formar as nuvens, né? Depois precipitar na forma de chuva. Então também é uma evaporação. Mas além da evaporação, outro tipo de vaporização é a ebulição. A ebulição precisa fornecer calor, acontece em todo o líquido e a formação de bolhas. Quando o café
para a gente fazê-lo, a gente pega a água, bota no fogo, em um certo momento a água começa a formar aquelas bolinhas, aquilo ali é ebulição, ok? Também passagem do líquido para o gasoso também é uma vaporização, ok? Além tem a calefação também, que a calefação é a passagem muito rápida do estado líquido para o estado gasoso, que é quando a gente pega gotinhas de água e joga na superfície quente, aí faz calefação. Mas a gente vai ver isso com mais calma em aulas futuras, ok? A aula tem um tempo, não pode ser muito prolongada. Veja só, perceba que a fusão e a vaporização são processos endotérmicos, precisa de fornecer calor para acontecer, beleza? Veja só, vamos no sentido contrário agora. Agora, quando eu passo do gasoso para o líquido, eu chamo de condensação ou liquefação, ok? Então, por exemplo, quando o vapor de água lá na superfície do copo se transforma naquelas gotinhas na superfície do copo, né, naqueles dias úmidos, né, condensação ou liquefação. E do estado líquido para o estado sólido, então imagine a água congelando, né, a água congelando, se transformando em gelo, aí a gente chama de solidificação. São processos exotérmicos, ou seja, a gente tem perda de calor para eles acontecerem. E ainda, galera, pode acontecer o seguinte, o sólido ir diretamente para o gasoso, né? Como acontece no gelo seco, né? É na naftalina, que espanta as traças lá no nosso guarda-roupa, né? O professor pode até dar outros exemplos para vocês. Então, quando passa do sólido diretamente para o gasoso, a gente chama de sublimação. E também do gasoso diretamente para o sólido, a gente também chama de sublimação. Então, pessoal, o professor de vocês de ciências vai aprofundar ainda mais nesses temas. Aqui é só uma abordagem mais superficial e no próximo encontro a gente chega aí com outro tema de ciência para vocês. Então, tchau, pessoal, até nosso próximo encontro.